Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje, o Quilômetro 41 recebe um cara que decidiu mudar de vida correndo, literalmente. Nosso convidado é Gustavo Maia, jornalista, filmmaker, maratonista e criador do programa Fôlego, o primeiro grande canal brasileiro que tratou a corrida com profundidade, técnica e narrativa, muito antes do hype do running explodir no Brasil. Antes de virar referência, o Gustavo viveu várias vidas em uma só. Jornalista, empresário da gastronomia, aluno da Le Cordon Bleu em Paris, até que uma sequência de episódios marcantes fez com que ele repensasse tudo. Foi nessa virada que a corrida entrou, não só como esporte, mas como um propósito. Ele perdeu 23 quilos, estreou na Maratona de Nova York e abriu a porta para uma jornada que já soma dezenas de maratonas pelo mundo. Mas o ponto mais importante, Gustavo não fala de corrida com achismo. Ele estudou, testou, correu, registrou, mediu, errou, aprendeu e transformou isso em um conteúdo técnico, desde biomecânica básica até análise de tênis, percepção de esforço e outras estratégias de corrida e experiências de corrida pelo mundo. O Fôlego não cresceu porque o running ficou na moda. O Fôlego cresceu porque ele entregou conteúdo qualificado quando ninguém mais entregava. Ele foi pioneiro em mostrar maratonas pelo olhar do corredor. Câmera na mão, técnica do discurso e vivência nas pernas. Além dos vídeos, eternizou a jornada no livro Em Busca da Maratona Perfeita, reunindo histórias das primeiras dezenas de maratonas que correu pelo mundo, em relatos que misturam cultura, sofrimento, estratégia, geografia e aquela poesia que só quem já correu uma prova difícil entende. Hoje, Gustavo Maia divide o tempo entre treinos, provas, viagens, gravações, edições e palestras, mostrando que é possível unir performance com comunicação de alto nível. Gustavo Maia, seja muito bem-vindo ao Quilômetro 41. Que legal, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito massa, cara. Pô, quero esse texto para mim depois. Posso mandar sem problema algum, cara. É um prazer enorme. Sensacional. Obrigado pelas palavras aí. Legal demais. Muito bom. Fala, ouvintes, prazer estar novamente aqui com vocês hoje. Gustavo, meu agradecimento também pela sua participação aqui no nosso episódio. Eu tenho certeza que você tem muita coisa interessante para compartilhar ali com os nossos ouvintes. Bora lá. É assim, Gustavo, por incrível que pareça, tudo isso que eu falei, até perdi o fôlego aqui um pouquinho. É só um pequeno apanhado de tudo que você viveu, cara. Acho que você tem uma história muito interessante, muito louca, assim, com altos e baixos, momentos difíceis, né? Eu já ouvi alguns outros conteúdos que você participou. Mas a gente gosta sempre aqui no Quilômetro 41 de falar do momento em que a corrida se encaixou na vida de uma pessoa. A gente sabe que muitas vezes a corrida leva a uma transformação enorme. Então vamos começar por aí. Como era o Gustavo Maia antes da corrida e como que ela chegou na sua vida? Bom, cara, o Gustavo Maia antes da corrida era um cara sedentário, com sobrepeso, pré-diabético, fumante, que vivia no mundo da gastronomia, que era um mundo totalmente insalubre, né? Eu sou formado em gastronomia e eu fui empresário do mundo de restaurante. Então, eu tive vários restaurantes antes, de abandonar esse sonho. Eu tentei por muito tempo, assim. Alguns deram certo, outros não, mas é uma rotina de vida que é uma rotina exaustiva pra caramba e que não combina com o esporte, né? É muito difícil, a gente trabalha até de madrugada. Então, eu tinha uma rotina completamente alheia à prática esportiva. Até que eu é, sofri tive um incidente no restaurante, fui baleado numa tentativa de assalto e tomei um tiro no pulso. E aí eu tive que fazer uma série de procedimentos porque o tiro que eu tomei, ele perfurou o meu pulso e rompeu todos os tendões, ligamentos da minha mão direita. Então eu tive que fazer uma série de procedimentos, várias cirurgias, várias fisioterapia, terapia ocupacional para voltar o movimento da mão, etc. E nesse processo, uma das coisas que o médico me atendeu me passou, ele falou: olha, eu tinha na época 30 anos, cara, 32 anos eu tinha.
Ele falou: você tá com sobrepeso, pré-diabético, pressão alta, você tem que praticar esporte, você é muito novo para Uhum. estar com esses resultados de exames, né? E aí eu comecei a correr. Eu falei assim, eu achei a corrida um esporte fácil, né, que você consegue praticar com pouco tempo, sem precisar pagar academia, sem precisar reunir Uhum. amigos, nada. Era você e você. Eu comprei um par de tênis e fui correr. E aí foi muito louco o que a corrida fez na minha vida, porque ela meio que virou uma obsessão. Comecei a perceber os resultados, comecei a perceber o peso começou a ir embora, eu comecei a perceber um ganho de qualidade de vida, de qualidade de sono, de qualidade de sabor da comida, que era um negócio que para mim era muito importante com o que eu trabalhava. Parei de fumar, parei de beber do jeito que eu bebia, desenfreadamente. Então a corrida ela me transformou como pessoa. E aí, minha veia jornalística, eu sou jornalista, eu fiz Sim. gastronomia, mas a minha formação é jornalismo, né? Aí Uhum. a minha veia jornalística falou: não, cara, eu preciso falar sobre isso, eu preciso mostrar para as pessoas essa transformação, porque isso deve impactar outras pessoas também. Muita gente deve estar na mesma situação que eu, sem ver horizonte, sedentário e etc. Uhum. E talvez eu impacte as pessoas falando sobre isso. E aí que eu decidi criar o fôlego. Foi aí que o fôlego nasceu. Foi na intenção de mostrar para as pessoas o quanto a corrida mudou a minha vida e podia mudar a vida de outras pessoas também. Aí ele evoluiu para outros caminhos, né? Que hoje formam o DNA do canal. Mas no começo era para isso. O que eu queria era mostrar para as pessoas: olha, a corrida fez isso comigo e eu tenho certeza que ela pode fazer isso com você também. Então Uhum. era essa a ideia, né? Era retratar, né, em texto, na época não tinha vídeo ainda, era texto, Uhum. não tinha Uhum. YouTube, quando eu comecei a falar de corrida. Retratar a transformação que a corrida tinha feito na minha vida e o como ela podia transformar a vida de outras pessoas também. Legal. E Gustavo, só para o pessoal ir criando aí uma linha do tempo desses fatos, quando foi que você levou o tiro? Quando que você começou a correr? Foi em que ano, mais ou menos? Eu tomei o tiro no dia 20 de fevereiro de 2008, na porta do Tá. meu restaurante, numa tentativa de assalto. Eu fiquei basicamente um ano em recuperação. Eu Uhum. tive que parar de cozinhar, não conseguia, usar a mão direita, tive que aprender a usar a mão esquerda, escrever com a mão esquerda, fazer tudo com a mão Meu esquerda. Deus. Até hoje, eu uso a mão esquerda como a minha mão prioritária. Nunca mais minha mão direita voltou a ser a mesma. Caramba. Hoje eu tenho força na mão, mas eu não tenho sensibilidade na mão direita. Eu não faço alguns movimentos com a mão direita que eu fazia antes, né? Por exemplo, esse movimento aqui, ó, Uhum. com a mão esquerda eu faço, com a mão direita eu só faço com o dedão. Então, tem Caramba. muita coisa que eu não consigo usar a mão direita, e aí cozinhar era uma coisa que ficou meio prejudicada para mim. Isso foi no dia 20 de fevereiro de 2008. Em janeiro de 2009, eu comecei a correr. Foi nesse processo que o ano inteiro tratando, cirurgias, etc. E aí, em Uhum. janeiro de 2009, eu comecei a correr. Mas corria assim, cara, 2 km, 3 km. Não era uma coisa que nunca tinha pensado em fazer uma maratona. Eu Uhum. comecei a correr para perder peso, etc. Corria 2, 3 km, corria mais na esteira do que na rua. Uhum. Aí, quando eu fiz a primeira prova de 10K, aí foi muito rápido. Aí eu acabei a prova de 10K, eu falei: eu quero fazer maratona. Uhum. E aí eu fiz a minha primeira maratona em 2010, em Nova Legal. York. Espetacular. Bacana. E só complementando, desculpa, André, Não, o fica à vontade. Gustavo, por que que você escolheu a corrida? Foi pela facilidade de praticá-la? Foi algum incentivo? No programa Endorfina lá que eu escutei, você menciona que a sua irmã, acho que já é uma corredora há bastante tempo, Uhum. bem antes de você, eu acho que seu pai também corria. Então, É. como eles de alguma forma influenciaram a escolha pela corrida? Com certeza, talvez de forma indireta, mas com certeza. Meu pai sempre correu a vida inteira. Eu vi meu pai correr, a gente ia viajar, ele levava o tênis sempre, ele ia desbravar os bairros das viagens correndo. E a minha Uhum. irmã sempre foi com ele. Ele sempre chamou nós dois e a minha irmã ia com ele, eu não. Eu, eu ficava em casa. E aí a minha irmã sempre foi corredora, sempre foi atleta, e eu optei pelo lado da boemia, da noitada, das Uhum. festas.
E aí, nesse momento, quando eu decidi que eu precisava fazer um esporte, a corrida era a escolha natural para mim. E até porque, cara, é uma escolha que também, quando você está muito fora do esporte, você tem um pouco de vergonha de entrar no esporte. Você fala Uhum, assim: eu vou começar a praticar o esporte, eu vou entrar no CrossFit, vou uhum, chegar lá, eu, gordo, é, sem movimentação, sem experiência, vou me enfiar num ambiente que tem um monte de gente que pratica esporte. E a corrida, Uhum, ela é uma alternativa que você não precisa se misturar com ninguém, entrar em lugar nenhum, é só você. Você compra o uhum. tênis e vai, entendeu? sim. Então, para mim, era um negócio assim: eu vou fazer a minha lição de casa aqui, e a hora que eu tiver bem, aí Uhum. eu interajo com outros atletas. Mas no começo eu vou no meu ritmo aqui. E Com aí o certeza. ritmo foi melhorando, 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 e aí vai É, embora, né? a corrida tem um lado democrático e simples, né? A simplicidade é uma das coisas. A gente sempre fala aqui, um dos temores, a gente fala muito aqui sobre conteúdo técnico, né? Por eu ser médico, por eu ser treinador de corrida. Então a gente fala de limiar de lactato, coisas tipo assim, coisas assim, né? Zonas de treinamento. E o nosso maior temor é complicar a corrida, porque o que ela tem de mais gostoso é a simplicidade. O conteúdo técnico Exato. ele vai ali para te Uhum. ajudar, para te orientar, mas não para complicar, né? Então é uma coisa que a gente sempre se preocupa aqui. Mas o Gustavo, o que eu queria entender, então, mudou de vida, inicialmente aí você estava num cenário difícil, saiu do sedentarismo e tal, mas como que esse hobby virou realmente algo maior e principalmente quando você falou, quero pegar esse esporte e expor, você já tinha a noção que isso ia virar seu trabalho praticamente full time? Ou foi uma coisa totalmente que aconteceu natural? Quando que foi o momento? Porque hoje, né, até a gente que tem o nosso podcast tem 2 anos de existência. A gente chegou aqui no boom da corrida, né? Embora eu corra já desde a época da faculdade, já faz mais de 10 anos. Então, assim, você chegou, era tudo mato, né? Como que, Uhum. como que você que você pensava, assim? Onde que você imaginava que o fôlego ia te levar? Cara, primeiro eu comecei contribuindo com a Contrarrelógio, que Uhum. era uma revista impressa, hoje ela Sim, tem uma sim, sim. versão digital só. Eu, como jornalista, eu fui correr. Quando eu corri minha primeira maratona, eu produzi um texto para a Contrarrelógio. Legal. Depois eu fui para Chicago, produzi outro texto para a Contrarrelógio. E eu era colaborador. Quando tinha alguma matéria para. Porque a equipe da Contrarrelógio sempre foi muito reduzida. Era o Uhum. Sérgio Rocha na diagramação e o André Savazone nos textos. Uhum. E o Tomás Lourenço era o dono da revista. Então eles tinham poucos braços para atender. Então eles contavam com a colaboração de muita gente. A Fernanda Paradiso contribuía com foto, a Yara, é, a, puta, um monte de gente. E eu contribuía também. Então eu escrevi várias matérias para Contrarrelógio. E aí, cara, quando eu comecei a perceber que eu estava gostando daquilo, que aquilo ia virar algo muito presente na minha vida, eu falei, bom, vou criar um canal de comunicação. Né? E esse canal, ele não era o programa Fôlego no YouTube. Eu contatei um pessoal de uma TV regional lá em Jundiaí, onde eu Uhum. morava, e aí eu vendi a ideia de um programa sobre corrida para eles, falando, olha, eu acho que é um esporte que está crescendo, tem muita gente praticando, não sei o quê. A gente via corridas com 500, 600 pessoas, já achava um absurdo, Uhum. né, de número de praticantes. Eu falei, olha, por exemplo, a prova no fim de semana teve 500 pessoas, se a gente criar um programa para essa galera, vai bombar, não sei o quê. Uhum. E aí eu levei essa ideia para essa TV regional, eles compraram a ideia e deram o nome do programa, porque a ideia não foi... Os caras falaram assim, o que que você acha de programa Fôlego? Eu falei, eu acho legal pra caramba. E o canal Era Ford chamava 25, é isso? o canal chamava Canal 25, e aí Canal eles deram o 25. nome de Fôlego 25, Aham. que era o programa Fôlego do Canal 25. E aí eu virei o apresentador desse programa, roteirista, pauteiro, fazia tudo, né? Só não editava. Quem editava era o pessoal da TV. E aí a gente decidiu, ia para o ar toda quarta-feira às 8 horas da noite, e aí na quinta-feira eu pegava esse programa e colocava no YouTube também. Então eu criei um Uhum. canal pro programa Fôlego da TV 25, né? Uhum. E esse canal chamava Fôlego. E aí eu Uhum. botei esse programa no ar. O primeiro programa que foi pro ar foi no dia 22 de outubro de 2012. Eu entrei lá pra Mas ver.
O primeiro não tá mais no ar. Não, não, Eu não tirei ele esse, do ar. mas eu entrei lá, eu É, vi o vídeo mais antigo do canal lá. esse, o vídeo mais antigo é de outubro de É, 12. Mas o meu foco era a TV, porque na TV que a gente conseguia sim, sim, ter com patrocinadores, certeza. captar parceiros, Ainda mais etc. O nessa YouTube época. era mato. É. Ninguém olhava para as métricas do digital, né? Ninguém. Mas o programa tá lá no YouTube desde outubro de 2012. Muito legal, cara. Legal. Muito legal. Isso é realmente um pioneirismo, assim, cara. Aí você vê como as coisas acontecem de forma meio louca, assim, né? Você fala, comecei a correr, de repente conseguiu um canal numa televisão, aí botou no YouTube como quem acha que não ia dar nada e hoje, né? É o canal que, cara, depois a gente vai falar sobre calçado. Eu não, apesar de a gente ter um podcast de corrida, eu não entendo nada de tênis. Eu tenho os tênis que eu gosto, e tal, mas eu vou lá no seu canal pra ver, cara. Pessoalmente, eu sou fã, assim, eu acho que você tem uma capacidade de falar sobre calçados, assim, que eu não conheço nenhum canal brasileiro que se equipare, assim. Então, realmente é diferenciado. É muito Obrigado. louco perceber como que isso começou, assim, é muito interessante. E como é que foi esse processo, assim? Da onde você... Eu fico imaginando, cara, tipo, como você pegou lá os primeiros calçados que eu vi lá você fazendo review de um Mizuno das antigas, assim, e você começar a falar de calçado e criar essa desenvoltura. Como é que foi esse processo? Cara, o calçado ele era algo fundamental dentro desse conteúdo que a gente queria falar, que era corrida, né? Então eu tinha lá um viés do canal que era entrevista, que eu podia falar com o treinador, falar sobre nutrição, falar sobre Sim, treino, sim. etc. Mas o calçado ele era algo muito importante, porque ali estava o potencial apoiador do canal também. Sim. Para as marcas não tinham um espaço onde expor o seu produto, isso não existia, né? Então, a gente falar de calçado, a gente abria uma linha direta com as marcas, que era muito importante para o crescimento do canal e para o crescimento das marcas Sim. também. Até porque a mídia aberta, comprada para as marcas de tênis, era inacessível. As marcas de tênis nunca tiveram dinheiro para ter um comercial na Globo, ou um comercial na Bandeirantes, ou para comprar uma página da Veja, por exemplo. Era Uhum. muito caro. As operações de tênis no Brasil elas eram pequenas. Então, o YouTube e esse conteúdo digital calhavam perfeitamente, casavam perfeitamente com o budget que as marcas tinham e para Uhum. a gente era muito legal aproximar das marcas, né? Mas a gente que teve que ter essa ideia, as marcas não tiveram essa ideia. Então, o primeiro tênis que eu fiz, review, que eu acho que foi o Mizuno Enigma, eu acho que não lembro qual que era, Uhum. mas o primeiro tênis que eu fiz review, eu tive que convencer a Mizuno a me mandar o tênis. Tive que convencer. Mas a Mizuno, mas por que eu vou te mandar um par de tênis? Não, porque eu vou falar sobre o seu produto. E a gente tem uma base de corredores que vai assistir isso. Isso pode se reverter em venda para você, ou no mínimo em conhecimento da tua marca. Mas foi um trabalho de formiguinha. E eu Uhum. comprei muito tênis no começo, comprei muito tênis e para poder gerar esses conteúdos. E só que aí quando as coisas começaram a crescer, né, os reviews começaram a crescer e o acesso do público começou a crescer, as marcas também começaram a entender que era Interesse interessante. cresceu. Para eles era interessante também. Mas eu acho que, cara, o review de tênis, ele essa relação reviewer-marca, ela é uma relação que ela tem que ser extremamente profissional, mas ela tem uma linha que é uma linha muito tênue, né? Que é uma Uhum. linha muito difícil de ser mantida. Eu sou interessante para a marca é interessante para mim, mas essa relação não pode interferir no review do produto. E Perfeito. isso, cara, eu tinha isso muito claro para mim desde o começo por ser jornalista. E o jornalismo é isso, é você poder ter liberdade para falar o que você quiser, independente da sua relação comercial. E Uhum. isso para mim sempre foi fundamental. Então eu sempre tentei com as marcas, sempre pedi e sempre quis que as marcas entrassem nesse fluxo com os canais, principalmente com o meu, mas eu sempre deixei muito claro, se você me der um tênis ruim, eu vou falar mal do seu produto. Isso é muito importante que você entenda, porque é uma relação que não pode ser promíscua de jeito nenhum. Uhum. Senão você perde a credibilidade e aí o simples fato de perder a credibilidade acaba com o review. Não existe mais um Perfeito. review. Não, isso a Não gente é? vê na prática, assim. Eu recentemente, por coincidência, vi um review seu de uma marca que eu não vou citar, que é uma marca grande e você
foi muito crítico e assim, eu achei que os seus argumentos eram muito embasados, não era uma crítica infundada. E no outro vídeo você elogiou um calçado da mesma marca, porque a marca faz produtos bons e produtos ruins, né? Isso é algo... Exato. É uma métrica que o jornalista, quando ele é só elogiado por um lado, só criticado por outro, às vezes eu até desconfio. O bom jornalista, ele recebe crítica geralmente dos dois lados. Isso é uma boa métrica, assim, porque você vê que o cara é isento, né? E que ele tem uma opinião, ele não tá defendendo especificamente em um dos lados. Né? E eu acho, né, André e Gustavo, que esse é um dos ingredientes pelos quais, né, que explica, né, o sucesso, né, do canal e desses reviews de tênis, porque faz com que os viewers, né, as pessoas que assistem a esses conteúdos, eles confiem, né, no que está sendo dito e sabem que não existe ali um viés da marca por trás, sabem ali que o Gustavo vai falar a real, né, sendo algo positivo ou negativo, as pessoas podem confiar no que ele está falando, e com certeza isso explica aí, em partes, o sucesso, né, do Fôlego. Ô, Gustavo, desculpa, e quando que foi o quadro Testamos, você chamava assim, né, Testamos, né? Ou foi o momento em que você resolveu pegar a câmera na mão e se gravar correndo, que foi o pulo do gato, assim, pro canal? Não, o pulo do gato pro canal foi o vídeo em primeira pessoa da cobertura de prova. Esse foi o pulo Legal. do gato. O Testamos, ele tá lá desde o começo, ele foi crescendo pouco a pouco, assim. Eu acho que essa notoriedade, esse conceito das pessoas com o Testamos do Fôlego, ele foi sendo criado aos poucos, né? Foi sendo desenvolvido aos poucos. Mas o pulo do gato foi usar uma GoPro pela primeira vez e ir para uma prova e gravar uma prova em primeira pessoa. Porque não existia isso, né, cara? Isso foi a primeira vez que alguém conseguiu ver uma prova de dentro, né? De olhar para a prova como se fosse o atleta que estava participando. Eu acho que esse foi o grande diferencial do canal. Até hoje, ele é o DNA do canal, né? Até hoje, as pessoas esperam o Fôlego Raiz, a cobertura do Fôlego Raiz, que é contando história, mostrando os detalhes de um evento. Foi o grande pulo do gato. Eu acho que é perceptível porque isso contaminou outros canais. Você vê, todos os canais fazem isso, né? Tipo, vou fazer uma cobertura de uma prova, vou para uma prova com a câmera e vou mostrar o que está acontecendo. Isso nasceu no Fôlego e eu acho que esse é o grande, sei lá, talvez seja o grande legado do Fôlego, seja esse. Com certeza. Qual foi a primeira prova, Gustavo, que você gravou em primeira pessoa? Foi Paris ou... Não, cara, eu fui para Chicago em 2012 e foi o segundo programa Fôlego que foi pro ar. E eu tinha uma DSLR. E aí fui eu e minha ex-mulher, e aí eu ia na Expo fazendo as coisas, ela ia me gravando. E quando chegou na hora de ir pra prova, eu falei assim, me esperem em alguns momentos, né? Porque eu vou passar e você me grava passando. E, cara, quando eu fui editar esse vídeo, ficou uma porcaria, porque é uma prova de 42 quilômetros que demora quase 4 horas para você fazer. Eu demorei 3 horas e meia para fazer. E tem 3 imagens minhas passando correndo. Então eu falei, cara, isso não dá certo. Isso não dá certo. Eu preciso arrumar uma outra maneira de registrar essa experiência, né? E aí eu tinha assistido um vídeo do Edu Elias, que é apresentador da ESPN, e ele estava indo correr a maratona de Paris e ele gravou a chegada dele com um iPod. Tinha um iPod que fazia vídeo, ele pegou o iPod e ele gravou a chegada dele, dedicou a prova para a esposa e se emocionou, chorou no vídeo. E eu chorei junto com ele, assistindo aquilo. Eu falei, cara, que é isso que a gente precisa. É gravar em tempo real a experiência e a emoção de quem está fazendo. Isso que é o grande lance, né? E aí, em Chicago, depois dessa experiência péssima, eu comprei uma GoPro e a prova seguinte foi uma Bertioga Maresias. E aí, na Bertioga Maresias, eu levei a GoPro pela primeira vez. E esse vídeo tá lá no canal também. E, cara, foi do caralho. Assim, eu lembro que quando eu acabei de editar o vídeo, eu falei, porra, mano, descobrimos uma maneira diferente de trazer um conteúdo, porque esse conteúdo ele impacta não só como
como conteúdo, mas impacta na emoção do cara. Você vê se você está cansado, se você está ofegante, se você Sim. está. Como que é subir, como que é descer, se você está suado. Isso é outra história. É como se fosse um reality show de um evento específico. Então mudou totalmente, cara. Aquilo foi transformador para mim e foi transformador para quem assistia também e quem gostava de corrida. Tanto que todo mundo começou a comprar GoPro. Assim, GoPro começou a vender GoPro pra cacete. Ô, Gustavo, Que e uma legal. coisa que acontece muito, né? Assim, eu até às vezes eu falo assim, quer saber o que vai bombar no Brasil daqui a 2, 3, 5 anos, vê o que é que tá bombando lá fora. Você não bebeu, né, assim, você não viu um youtuber fora, você realmente encontrou aqui Não tinha, não cara. tinha. Não tinha. O único youtuber que existia de corrida antes do programa Fôlego era o Ginger Runner, Uhum. que é o canal do Ethan Newberry, que é um cara de trilha, ele não é do asfalto. Uhum. Ele só faz provas de trilha. O canal dele é muito legal. Eu assistia ao canal dele, mas o canal dele ele é muito mais um filmmaker. Então ele demorava tipo 3, 4 meses para fazer um vídeo. Entendi. Os vídeos eram muito super elaborados, ele tinha um equipamento muito legal. Então ele ia para as provas, ele fazia imagens poéticas, etc. Uhum. Tinha texto, Uhum. roteiro, era um super vídeo, mas era o único youtuber que tinha de corrida no mundo, cara. Não Você tinha foi outro youtuber de realmente corrida. pioneiro, então. Realmente Cara, pioneiro. quando eu falo isso tipo, está no meu Media Kit, quando eu falo isso, cara, e eu coloco temporalidade Uhum. nessa informação, porque realmente, se eu for pensar, o programa Fôlego, ele é o primeiro canal do YouTube de corrida no Brasil e é um dos primeiros do mundo, cara. Uhum. Tirando o Ginger Runner que existia, Uhum. não tinha outro canal, cara. Não tinha outra coisa. E os canais de corrida no Brasil, eu, o Sérgio, o Edu, o Maicon, a gente tem uma produção de muito mais consistente do que qualquer outro país do mundo. Acho que o Uhum. Brasil ele é um celeiro de youtuber de corrida, cara. Se você for pensar no mundo, tipo, o Kofuzi tem 4, 5 anos de trabalho. Sim. É, o Believe in the Run tem 4, 5 anos de trabalho. Uhum. Há 3 anos na Maratona de Tóquio, ninguém conhecia o Kofuzi, Uhum. entendeu? Se você for pegar esses Sim. caras, o trabalho é recente. E a gente está nessa lida aí já faz. Há Eu muitos estou há anos. 13 anos, o Michael vai fazer 10 anos, o Sérgio está há 12. Uhum. Então, assim, a gente tem um celeiro de criação de conteúdo para corrida muito forte no Brasil, muito mesmo. Não, com certeza, com certeza. Não, e um ponto que eu queria falar, Gustavo, que eu não falei na introdução, eu falei que a sua história é longa, mas eu sei que você fez história também por um tempo, certo? Confere? Confere. E isso, cara, isso pra mim faz um baita diferencial nos seus vídeos, porque quando você vai, eu vi que você foi recentemente pra Chapada Diamantina, e você mescla a corrida com ambientes, com história mesmo, né? E assim, faz toda uma cronologia. Você acha que isso vem pelo seu interesse? Obviamente, ninguém faz faculdade de história sem gostar, né? A não ser que seja obrigado por alguém, mas imagino que você goste de história. E eu acho que isso é um baita diferencial. Você vê isso como um diferencial no seu conteúdo, assim, porque você vai além da corrida. Eu consigo imaginar um cara que nem é corredor. Por exemplo, eu não corro trilha, mas eu assisto seus vídeos de trilha porque pra mim é extremamente prazeroso e além disso eu ainda tô aprendendo sobre geografia, história. Não, com certeza, esse é um diferencial, é um DNA também do canal. Diz muito sobre o que eu gosto, né? Eu gosto muito de história, né? Eu sou apaixonado por história, eu sou incapaz de fazer uma viagem e não estudar sobre o lugar que eu estou indo, não querer saber detalhes, visitar coisas históricas, né? Sim, eu acho que faz um diferencial. Para mim, cara, a corrida ela é uma ferramenta, ela nunca é o elemento principal. Boa. Ela sempre foi uma ferramenta para mudar de Uhum. vida, para eu ter uma saúde melhor, foi uma ferramenta para eu mudar as minhas paixões, as minhas. Mas, cara, ela é uma ferramenta, eu não vivo exclusivamente para a corrida, né? A corrida ela é uma ferramenta para eu conhecer novos lugares, para eu contar novas histórias. Eu acho que esse é o diferencial do fôlego é esse, né? Eu não falo tecnicamente sobre corrida no canal. Se Sim. você pegar, eu não falo sobre atleta de ponta, eu não falo quem ganhou tal prova, quem ganhou, Uhum. porque isso para mim é totalmente secundário, cara. Uhum. Uhum. Para mim é totalmente secundário. Para mim é muito mais importante eu usar a corrida como uma ferramenta para mostrar um novo lugar, ou mostrar um fato histórico, ou contar uma história bacana, do que a corrida ser o elemento central. Não, com certeza. Tanto que, cara, ultimamente eu já tenho até migrado para outros esportes, estou me enfiando no montanhismo agora. Então, assim,
Eu gosto de contar história, velho. Eu gosto de histórias Legal. bacanas, né? A corrida ela foi a ferramenta para eu contar excelentes histórias, mas eu posso contar excelentes histórias com outras ferramentas também. Com certeza, Uhum. com certeza. E, Gustavo, para quem ainda não acompanha o programa Fôlego, explica para gente atualmente quais são os quadros que o programa Fôlego possui, quais são os quadros que o canal Programa Fôlego tem atualmente, um pouquinho da história dos quadros, o que já existiu no passado, o que deixou de existir, se tem alguns projetos novos ali, o que tem para o pessoal acompanhar. Cara, hoje em dia o programa ele tem 3 vídeos por semana, ele vai pro ar na segunda, na quarta e na sexta. Segunda-feira ele é um vídeo, é o principal vídeo do canal, é o vídeo que tem mais acesso, mais visualização. Ali está o conteúdo diferente. Então, se eu for fazer uma prova, que nem a prova da Chapada Diamantina, ele vai pro ar sempre na segunda-feira. Se eu for para um evento que nem fui agora para o Running Event, que é o lançamento mundial Sim. dos calçados que vai para o ano seguinte, esse vídeo vai para o ar na segunda-feira. Na quarta-feira vai um vídeo que ele é um vídeo alternativo, ou ele é um comparativo de tênis entre um e outro, ou ele é um lançamento diferente, né? Ele não é o tênis esperado da semana. O tênis esperado da semana é sempre na sexta-feira, que é o Testamos. Então, hoje em dia, o canal tem esses 3 vídeos. Hoje em dia sou só eu. Eu já cheguei a ter 5, 6 pessoas comigo dentro do Fôlego. Eu tinha vídeo de nutrição com a Luciana Polini, eu tinha vídeo sobre o mental que eu fazia junto com a Debs, que foi um puta sucesso durante muito tempo. Eu tinha um quadro do Zaca, que era meu parceiro dentro do canal também. A gente chegou a ser 6, 7 pessoas dentro do Fôlego e hoje sou só eu. Sou eu que gravo, sou eu que edito, é tudo em casa, é Faz tudo tudo. feito no. Faço tudo e com estrutura reduzida, pequeno, porque hoje em dia é o que eu gosto de fazer. Eu prefiro eu captar, eu editar, eu montar da maneira como eu quero fazer. Eu acho que isso sai mais à minha feição. Sim. E, e hoje é o momento que eu vivo também, porque antes você fez a pergunta assim, o Fôlego hoje, quando que ele virou seu trabalho, seu ganha-pão? Desde 2019, o Fôlego é meu ganha-pão. Eu vivo exclusivamente do programa Fôlego. Antes disso, eu tinha uma agência de propaganda, né? E essa agência, ela recebia outros clientes e ela tinha uma mega estrutura. Então, lá dentro, eu tinha gente que fazia parte de arte final, parte de design gráfico, eu tinha gente... E o Fôlego, ele bebia dessa estrutura. Então, eu Sim. conseguia, tinha um estúdio de gravação, eu tinha um monte de coisa, né? E que atendia essa demanda do Fôlego. E hoje em dia, eu não tenho mais agência, eu vivo só do Fôlego, então eu preciso ser conciso. E essa é a maneira que eu encontrei e para mim está sendo ótimo, cara. Eu adoro trabalhar do jeito que eu trabalho hoje. Trabalho de casa, faço o meu tempo, sabe? Eu programo os meus conteúdos da maneira como eu quero, então acho Muito bom. é ótimo, assim. Muito bom. Boa. Ô Gustavo, agora a gente vai passar por um outro bloco aqui falando sobre calçados propriamente dito, né? Óbvio que o Fôlego respira isso, embora não seja só isso. E aí, assim, cara, eu vou te fazer uma pergunta que as pessoas fazem pra mim e eu sempre falo, putz, cara, eu não sei se eu tenho gabarito pra responder. Porque é uma pergunta que parece simples, mas é muito difícil. Que é como escolher um calçado? Como que um corredor, o que o cara tem que olhar pra escolher um calçado? Já começou com uma pergunta boa, hein? Essa é a principal pergunta, a pergunta que todo mundo quer a resposta, né? Cara, eu acho assim, não existe uma fórmula mágica, mas existe um caminho das pedras. Esse Boa. caminho das pedras é entender o primeiro elemento é o seu peso. O seu peso interfere diretamente na escolha do seu tênis. Se você escolher um tênis errado para o seu peso, você pode acabar com a sua experiência de corrida, né? Boa. Então, assim, mais do que um tênis de performance, um tênis de amortecimento, um tênis intermediário, é o seu peso. O tênis atende o seu peso. Esse é o principal. Porque tá cheio de gente que pesa 90, 100 quilos e quer correr de Vaporfly. Tá cheio. E eu não sou contra. Se o cara quiser comprar vai comprar e vai correr, e cada um na sua. Mas a escolha do seu tênis passa primordialmente pelo seu peso. Segundo, qual é o seu objetivo na corrida? Você Perfeito. quer performar ou você quer simplesmente rodar? Porque tem gente que passa a vida inteira correndo 5, 6 quilômetros por semana.
E para esse cara, quanto mais conforto ele tiver, melhor. Ele não precisa de um tênis de performance, ele não precisa de um tênis de placa, ele não precisa de um tênis leve, ele precisa de um tênis confortável. Então, assim, é entender que tipo de corredor você é. Qual é o seu peso, qual é o seu objetivo, e aí seu objetivo está incluído qual tipo de prova, a quilometragem que você quer fazer de prova, se é uma maratona, se é um 10K, e qual é a maneira que você vai performar nessa prova. Eu vou correr 10K para 1 hora, não, quero fazer uma maratona sub 3. São tipos de corredor completamente diferentes. E aí você tem uma gama para escolher. Mas, em resumo, corredores que não têm pretensão de performance não precisam de tênis de performance. Eu falo isso direto no meu Instagram, cara. Porque assim, o cara fala assim, o preço do tênis. Porra, mas um Vaporfly custa £1,5. Você corre o quê? Você corre 10 quilômetros para 6 minutos o quilômetro? Por que você quer um Vaporfly? Você não precisa de um Vaporfly. Se você comprar um Gel Pulse, você vai estar bem atendido e vai gastar R$ 400. Então, assim, mas aí, cara, então, como qualquer coisa na vida, ninguém precisa de uma Ferrari, mas se o cara quer comprar uma Ferrari, ele vai comprar uma Ferrari. Eu sou contra impor limites para a compra do tênis. Eu acho assim, isso é do gosto, cara. É o dinheiro do cara, ele vai gastar do jeito que ele quiser. Com certeza. Mas ele precisa de uma Ferrari? Não precisa. Então, eu sou um corredor pesado, eu tenho 84 quilos. Mas eu consigo correr uma maratona a 4,40 de pace. Eu consigo. Então, para mim, um tênis com placa faz diferença. Um tênis que me gera performance, para mim, faz diferença. Se eu tivesse 84 quilos, mas fosse fazer uma maratona para 6 minutos quilômetro, fazer uma maratona em 4 horas, eu não preciso de um tênis de placa. Exato. Eu posso querer um tênis de placa? Posso. Posso guardar dinheiro para comprar um Alphafly? Posso. Mas eu preciso? Não, não preciso. Então, a escolha passa pelo peso, seu objetivo dentro da corrida, e que tipo de corredor você é. Boa. Eu acho que esse é um resumo básico, mas se você não quiser errar na sua compra, você vai ter que assistir muito vídeo, você vai ter que aí, a partir daí, a coisa começa a ficar mais específica e mais específica. Não, eu quero um tênis de placa, mas qual vai ser? Ah, aí é outra história. Sim. Aí a gente começa, você precisa de estabilidade? Não precisa de estabilidade. Não, eu tenho uma passada corretíssima, linear, eu não tenho nada de pronação, nem no final de uma prova longa eu prono. Você pode ir num tênis mais estreito, você pode ir num tênis mais leve, que te dá menos suporte. Não, eu sou um cara que eu sou pronador, eu corro rápido pra caramba, mas eu sou pronador. Vai num super trainer, não vai num super shoe. Então, cara, isso são variantes, entendeu? Com certeza. Mas, em resumo, cara, você tem que olhar primeiro para você, não para o tênis. Se você não entender que tipo de corredor você é, você vai fazer uma compra errada. Não, e as Muito pessoas legal a levam pro resposta. pessoal, né? Tipo assim, pô, você tá dizendo que eu sou lento, não posso usar tênis de placa? Não pode. Pode usar. Pode? Lógico que pode. Não tem problema nenhum, Pode. mas talvez não seja necessário ou não seja a melhor escolha, né? Tem várias características que influenciam isso. Cara, Vale a eu fiz autorreflexão, né? e é muito difícil essa autorreflexão, porque ela age diretamente na autoestima, Isso, no que o cara exatamente. enxerga dele, né? Por exemplo, eu fiz a maratona de Malta, e durante a maratona de Malta, eu encontrei uma senhora que ela devia ter uns 70 anos, e ela devia pesar uns 80 quilos. E correndo de Vaporfly, e ela era extremamente pronadora, que ela quase batia o maléolo no chão quando ela fazia a passada dela. E eu filmei aquilo, né? Gravei com o celular Meu e Deus. postei no meu stories. Falei, olha como uma péssima escolha de Sim. tênis pode interferir na sua experiência de corrida. E a galera me xingou. Ah, você está falando que ela não pode? Você acha que ela não... E, cara, não é questão de poder ou não poder. Você pode, mas essa experiência está sendo uma boa experiência com o Exato. tênis para você? Essa é a pergunta que você tem que fazer, Cara, entendeu? semana passada eu vi um cara fazendo agachamento com Vaporfly. Vaporfly 4, então assim, um cara pesado fazendo um agachamento com Vaporfly. O pé dele, eu Super falei, meu, ele instável. vai cair, cara. Eu juro, eu fiquei angustiado. Eu falei, meu... Aí eu fico pensando, falei assim, meu, será que esse cara entrou na loja e falou assim, me vê aí o melhor que você tem, sabe, assim? Com certeza. E aí o vendedor Com falou, ó, o certeza, melhor é esse. Ah, obrigado. E ele saiu lá com o Vaporfly e foi fazer agachamento na academia. E o Pelo vendedor menos ficou foi feliz, ganhou uma comissão boa. Né? Pelo menos foi um excelente exercício de propriocepção, né? Exato. É. Porque o cara conseguiu. Mas, cara, você sabe que o Marcos Mion, quando ele fez o Caminho da Fé, isso foi transmitido pela Globo. A Nike
patrocinou essa empreitada do Marcos Mion. Uhum. E o Marcos Mion ligou para a Nike e falou assim: eu vou fazer o caminho da fé. São 300 quilômetros de estrada de chão batido, com pedra, galho, etc. Qual tênis que vocês me indicam? A Nike mandou um Alpha Fly para ele. Meu Deus. Caramba. Então, assim, a Nike não manja dos tênis dela. O Marcos Mion não manja. O vendedor, ninguém manja, velho. A verdade é essa. O que você mais vê é isso. Isso foi pro ar. Isso foi pro programa do Mion, ele fazendo o caminho da Loucura. fé de Alpha Fly. O cara que acompanhou ele no caminho da fé disse que durou 2 dias. Aí ele tirou o tênis e aí comprou um outro tênis no meio do caminho para usar, porque não dá. Cara, pra quem não entende o que a gente tá falando, gente, eu tenho um Vaporfly por coincidência, eu adoro. Eu tenho 70 quilos, gosto de correr com ele. Mas assim, andar com o tênis é estranho. Parece que você tá andando de tamanco. Parece que você vai cair. Às vezes você até dá umas trupicadas, assim. Caminhar até a largada da prova com ele é estranho. Depois você começa a correr e pega o pace, você se sente muito bem. Mas não é um tênis bom pra caminhada. Então, assim, é um tênis instável, é um tênis estreito, é um tênis com uma super espuma que é super maleável. Enfim, né? Acho que... a próxima pergunta dentro desse bloco é: precisa ter um calçado para cada tipo de treino? Tipo, um de rodagem, um de treino mais engajado, de tempo e um de prova? Partindo do pressuposto que esse cara tá com grana para investir, ele quer lá bater o CRP. Você recomenda que ele faça uma rotação de tênis, um rodízio? Eu recomendo, cara. Eu acho que a rotação é saudável pro corredor. 2 tênis é suficiente, você não precisa ter Perfeito. 3 tênis. Eu teria um tênis para. Não precisa nem ser um tênis de rodagem, aí depende, né? Se o cara é um cara leve, é um cara rápido, ele pode ter um tênis intermediário para fazer suas rodagens soltas, né? Um tênis que não seja tão pesado. E eu teria um segundo tênis para treinos engajados e provas, né? Porque são completamente diferentes os estímulos, né? Uhum. O tênis para rodagem, para regenerativo, para rodar solto, é um tênis que, dependendo do corredor, ele vai acabar tendo muito mais impacto no calcanhar. Você vai ter muito mais strike no calcanhar. É um tênis que tem que ter mais estabilidade, tem que ser mais confortável. O tênis para o dia engajado, dia do treino de tiro, para prova, dependendo da velocidade do cara, ele nem encosta o calcanhar no chão. Então é um outro tipo de estímulo, né? São tipos de tênis diferentes. Se ele tiver condições de ter 2 pares no mínimo, eu indico sim, fortemente que tenha. E mesmo se ele for um corredor iniciante que não vai performar, é legal ter 2 pares de tênis, cara. Porque essa rotação é saudável Sim. para a durabilidade da entressola, é saudável para a durabilidade do tênis. Quer queira, quer não, você revezar um tênis e dar um descanso pro tênis é legal. E acaba sendo Boa. saudável para o corpo também, né? A variabilidade é um ponto importante. Então, variar estímulos, variar altimetria, variar terreno, variar distâncias, variar intensidade, e por que não variar também o calçado? Acho que tem uma lógica, né? Acho que É. muito Se bom. variar fosse algo ruim, né? O Gustavo que testa tênis a toda hora já estaria todo machucado, cheio de lesões, né? Teria tido vários problemas ao longo dessa trajetória. Gustavo, uma outra pergunta ainda sobre tênis. Fala um pouquinho sobre drop do calçado. Se você puder explicar o que é o drop, as pessoas às vezes confundem o drop com a altura da sola, né? Não é bem por aí. Então, se puder explicar a diferença, explicar o que é aí um drop 4, um drop 8, um drop 12, como que isso pode afetar de alguma forma o tipo de pisada do corredor. Tá. A altura da entressola é o que a gente chama de stack high, né? A altura do stack, né? A altura do salto. O drop, ele é a diferença dessa altura da parte de trás para a altura na parte da frente, né? O drop, então, portanto, ele é sempre negativo. Você sempre vai ter um tênis que ele é mais alto na parte de trás e menor na parte da frente. O drop ideal, não existe drop ideal, né? O drop mais saudável pelos estudiosos de mecânica da corrida são os drops menores, né? Então, drop de 4, drop de 6, são drops que interferem menos na mecânica natural do corredor. A mecânica natural do corredor, se você for analisar, é muito louco esse experimento. Se você pegar uma criança e soltar essa criança para correr no chão, na rua, essa criança ela não encosta o calcanhar no chão. Ela vai sempre com o médio pé para frente. Essa é a mecânica mais saudável. O nosso pé, ele nasceu para impactar o chão na parte da frente, não no calcanhar. Então, o tênis, o stack high, essa proteção no calcanhar, nos permite fazer a aterrissagem com o calcanhar.
Isso não é saudável do ponto de vista de impacto. Porque quando você impacta o chão com o calcanhar, esse impacto gera uma ação e reação que sobe Uma para a cadeia frenagem, né? do tornozelo, joelho, quadril, vai impactando na direção contrária do movimento do passo, né? Uhum. Então não é legal. Então o drop menor, ele possibilita que você faça uma aterrissagem no médio pé ou até no antepé, né? Muitas pessoas fazem no antepé, mas mais raro. Faça uma aterrissagem no médio pé, e essa aterrissagem é uma aterrissagem mais saudável, ela gera menos essa força negativa na cadeia de articulações, É. de Uhum. tornozelo, joelho e quadril. Os drops mais comuns no mercado são 6 e 8, né? Sendo 4 e 6 os mais legais, 8 também é legal, mas começa a piorar, e drop de 10. Hoje tem muito drop. Esse tênis aqui tem um drop de 10. Esse aqui é um Uhum. Deviate Nitro da Puma, assinado pelo Usain Bolt. Bom Esse demais, hein? aqui. Esse tem um drop de 10, mas, por exemplo, esse tênis já mudou. Para a próxima versão, ele vai ter um drop de 8. Então, Uhum. esse é o drop do tênis e como ele interfere na mecânica da corrida. Interessante. Boa. E aí, né, Gustavo, eu gostei do experimento que você falou ali das crianças, né? E eu falo isso às vezes para os meus alunos, né? Eu falo, experimenta, né? Correr descalço. Pega agora o período de férias, vai para a praia, corre ali 20, 30 minutos na praia sem o calçado, mesmo aquelas pessoas que têm o hábito de aterrissar com calcanhar, estão Não acostumadas com tênis mais aterrissa. altos, não aterrissa, é um mecanismo de proteção, né? E se o corpo tem esse mecanismo de proteção, porque talvez haja alguma coisa de errado de você atacar sempre com calcanhar ali, ainda mais descalço, sem ter um mecanismo de proteção, de amortecimento do calçado, é algo prejudicial, né? Que se você tá descalço, atacasse com calcanhar, só a primeira batida que você dá, você já vai sentir dor ali no calcanhar, e sem contar todas as repercussões, né, do impacto nas articulações, como você mencionou, né? Então, esse experimento ele é bem interessante de ser feito. O calcanhar, ele não tem proteção nenhuma, né? Ele é osso e pele, então ele não foi feito Uhum. para você impactar nele. Uhum. Agora, é importante lembrar também que a grande maioria das pessoas faz o strike com calcanhar quando com tênis nos pés, né? Sim, A sim. grande Uhum. maioria faz isso. E mesmo quem não faz, quem tem uma passada mais saudável, com strike com médio pé, mesmo né, nas provas longas, é natural que a um dado momento, com o desgaste da musculatura, com o Sim, cansaço da prova, ela acabe fazendo strike qualquer. exatamente. Então, quem está assistindo esse vídeo, eu faço strike qualquer, não fique não Exato, exato. se. Não tem nada errado nisso, sabe? É que é Uhum. mais saudável fazer com o médio pé, mas você não vai Não, morrer exato. de fazer strike calcanhar, não. Não, exatamente. Uhum. Eu tava, por coincidência, lendo essa semana um livro do Steve Magnus sobre se chama The Science of Running. Ele falou que eles analisaram corredores de 1.500 metros, que eu fui um corredor de 1.500 metros na faculdade, e assim, a grande maioria começa a prova de antepé e no final metade já tá batendo com o calcanhar. E a sapatilha de atletismo, para quem nunca viu, você tem cravo na frente e atrás não tem nada, é um plástico Nada. seco, assim. Então, assim, eu só corria de antepé, assim, só na parte da frente. Claro, quanto maior a distância, você não aguenta, quer dizer, tem gente que aguenta, né? Mas é mais difícil correr 42 na ponta do pé. Aí você acaba Sim. fazendo strike de médio pé. E por Uhum. fim, Gustavo, eu queria fazer uma pergunta que, assim, acredito que sim, mas a gente está vivendo hoje, em 2025, a era de ouro dos calçados de corrida? Com certeza. Com certeza. Nós estamos vivendo um momento mais fértil desse mercado. De 2017 para cá, com a invenção da placa de carbono, esse mercado só cresce, todo ano ele cresce. Uhum. Então, assim, hoje, cara, pô, o primeiro running event que eu fui em 2018, tinha 3 marcas grandes participando. Esse Uhum. ano, cara, são todas as marcas, com muita representatividade, é muito grande o mercado, só cresce. Sim, E agora a gente tem o advento das chinesas, né, que estão vindo com querendo tudo. dominar o mundo, né? Tipo, a Anta quer comprar a Puma. Daqui a pouco a gente vai ver movimentações gigantescas de grandes corporações adquirindo, porque é um mercado multimilionário que só cresce e que hoje em dia, cara, está extremamente específico, né? Extremamente específico. Antigamente, quando eu comecei a correr, a gente tinha tênis para pronador, tênis para supinador. Ponto. Uhum. Ponto, né? Hoje em Uhum. dia, cara, você pega o que tem de tipo de tênis, né? De categoria de tênis, de materiais, cara. A diversidade de espumas que a gente tem no mercado hoje é um negócio assim
bizarro. A gente tem fácil 20 espumas disponíveis no mercado, 20, assim, ótimas e revolucionárias. Então, a indústria que pesquisa essas espumas também cresce junto, Sim. né? Então, a gente vê toda essa indústria crescendo junto. A indústria das ligas de carbono também. Cara, é um mercado que Maluco. é o melhor momento e eu acho que ele só vai crescer. Eu não vejo isso desacelerar. Eu só vejo Com crescer, certeza. cara. Meu prognóstico é ver isso aí cada vez maior. São muitas variáveis, né? O que pode deixar muitas vezes o corredor até confuso, meio perdido, aquela pessoa que está começando, que ainda não entendeu ali a sua preferência, o seu gosto pelo calçado, a pessoa que está ingressando no universo da corrida acaba ficando meio perdido, né? Então aí fica a dica, segue o Não, programa, acompanha o programa Fôlego exatamente. para Não, pegar várias orientações boas ali, tentar entender um pouquinho melhor. Deixa eu só fazer uma pergunta vai lá. complementando. Gustavo, você falou das marcas chinesas, né? Hoje mesmo nos seus stories você mencionou ali uma marca chinesa, né? Que você conheceu na feira e tal, você testou o tênis. Pode ser ignorância minha, mas a gente já consegue comprar esses calçados, essas marcas aqui no Brasil? Essas marcas já chegaram aqui? Há alguma loja, algum e-commerce vendendo essas marcas? Ou não? A gente só tem acesso a essas marcas fora mesmo? Então, a gente já consegue. A gente não tem o mesmo tipo de operação que a gente tem das marcas tradicionais. A ASICS. A ASICS tem a ASICS Brasil, tem a ASICS Latinoamérica, a Adidas tem a Adidas Brasil, etc. As operações das marcas chinesas, elas não são internacionalizadas ainda. Então, o que a gente tem são importadores do Brasil que trazem esses produtos. Muitas vezes, um importador trabalha com 3, 4 marcas, mas são operações legais. O que a gente tinha até 2, 3 anos atrás eram operações que vinham por baixo do pano. O cara que trazia do Paraguai, que trazia sem nota, que trazia de um monte de lugar, e isso deixava o consumidor desguarnecido. Se tivesse um problema, se tivesse qualquer tipo de sim, com dificuldade com certeza. o produto. Mas hoje são importadores que são legais, que o cara te dá garantia, te dá, e que tem a supervisão da própria marca. Porque, por exemplo, a Anta, hoje é a maior marca chinesa, eles não têm uma representação no Brasil, mas eles têm um importador que tem o aval da Uhum. própria marca. Então, é Uhum. como, por exemplo, a Garmin. A Garmin existiu durante muito tempo o Garmin Brasil. Hoje em dia não existe mais Garmin Brasil, que a gente tem uma importadora, que é a ProParts, que importa os produtos da Garmin, mas eles têm o aval da Garmin para poder fazer essa importação de forma legal e dar suporte para os usuários. Então, o que a gente tem das marcas chinesas é isso hoje. Mas, Hum. cara, se eu aposto com você que em 3, 4 anos a gente vai ter todas as marcas chinesas com representatividade no Brasil. É um A mercado gente, a enorme, né, única cara? marca é a marca enorme. E a única marca chinesa que a gente tem Brasil é a 361 hoje, que é a 361 Brasil. Mas a Uhum. gente vai ter todas as marcas aqui em 3, 4 anos no máximo. Pode escrever isso Uhum. aí. Legal. Espetacular. Bom. E assim, o Murilo falou sobre que é muita informação, né, para acompanhar o programa Fôlego. Cara, eu fiquei impressionado, de verdade, assim. Eu tava assistindo o vídeo do The Running Event, você falando lá com acho que o desenvolvedor da Mizuno, né? E aí ele começa a falar do tênis, e aí você fala, sim, é que antes era tal coisa. Ah, isso aqui eu vi que você mudou. Aí ele, cara, you know, you know. Ou seja, o cara ficou completamente assustado com o conhecimento que você tinha sobre a linha. Isso é uma coisa que me impressiona, Gustavo, e não é puxação de saco, cara, é sincero mesmo, assim. Cara, são tantas marcas e são tantas linhas. Você falou, pô, eu acho que o Wave Rebellion Pro vai acabar, né? Tipo, porque não atende a todo mundo, é um tênis que tem uma geometria muito agressiva. E como é, cara, esse trabalho de saber cada linha de cada marca? Porque, como você falou antes, era pronador supinador. Hoje em dia tem o de rodagem, tem o de prova, tem o Super Trainer, são tantas opções. Como é que você faz? Como é que é o seu dia a dia para ficar tão atualizado com tantas marcas e com tantos modelos? E complementando a pergunta, você tem um contato direto com essas marcas, assim, você recebe um convite para ir até a marca, bater um papo, eles vão lançar uma linha nova e você já fica sabendo de antemão, isso faz parte do dia a dia aí também? Faz, com certeza. Essa informação de bastidores, ela é o diferencial. Ela é a cereja do bolo, né, cara? É aquela história de o review do tênis. Você vai ter lá as informações técnicas do tênis, todo mundo vai ter, mas quem tem informação de bastidores antes de todo mundo é quem vai ter algo privilegiado, né? É o furo jornalístico. O, o- o foro jornalístico, exatamente. O Shunsuke, o cara da entrevista lá da Mizuno, ele
a primeira vez que ele entrou na Mizuno para trabalhar, eu já tinha ido na Mizuno. Ele tem 20 e poucos anos, cara, entendeu? E Uhum. eu fui na Mizuno, primeira vez que eu fui na Mizuno, e lá em Osaka, foi em 2017. Na época era uma outra equipe. Em 2024 eu voltei na Mizuno agora, em Osaka, a convite da Mizuno, né? Eles me levaram para conhecer a nova sede. Era uma nova sede, era uma nova equipe, era um novo CEO, era um novo chefe de produto, que são todos jovens, e ele faz parte desse novo time. Uhum. Então, quando ele fala assim, você tá ligado? É porque para ele eu sou um cara que tá ali querendo saber do tênis. Mas, mano, eu tô ali antes dele, velho. A verdade Aham. é essa, cara. A gente, cara, a história do tênis, cara, quem vive a história do tênis no tempo que a gente vive, não falo só de mim, não. O Eduardo Suzuki também vive Uhum. intensamente Ah, isso. não, com A certeza. gente tá, a gente tá há tanto tempo nessa história, cara, de conhecer as marcas, de visitar. Eu já visitei todos os labs de produto do planeta, cara. Esse ano, agora, em 2026, eu vou visitar 2 labs chineses. Vai ser a primeira vez que eu vou visitar um lab de produto chinês. Mas, assim, já É. tive na Mizuno, já tive na ASICS, já tive na Adidas, já tive na Skechers, já tive na New Balance, já tive... Cara, isso faz total diferença para você entender como cada marca pensa, como cada marca se planeja para as próximas coleções, né? Então é um trabalho de formiguinha, é todo dia acompanhando Instagram, lançamentos, os canais gringos, as próprias marcas, conversando com os gerentes de produto, conversando com as pessoas, mesmo na gringa. Eu tenho o celular da Charlotte que é a mulher que criou a Dios Pro. Eu tenho o celular dela. Se eu ligar, se eu mandar uma mensagem para ela, ela vai ver lá, Gustavo, programa Folha. Entendi. Então, cara, isso é muito importante, porque se eu quiser ter uma informação antecipada e verdadeira, eu preciso ir na fonte. Eu não posso. Ah, eu li em tal lugar, eu ouvi. Então, não, você tem que ir na fonte, velho. Exato. O jornalismo vai na fonte, ele não vive de achismo, ele vai na Uhum. fonte. Então, isso é Exatamente. importante pra cacete. Então, o Shunsuke ele falou: "Ô, como é que você sabe disso?" Ué, cara, eu Não, sabia, ficou. sabia antes de você, pô. Ficou muito bom, cara. Não, isso aí é. E assim, é por isso que a gente aqui no Quilômetro 41 não se mete a falar de tênis. A gente até já fez episódio sobre equipamento, mas é uma coisa completamente da opinião, é totalmente diferente. Assim, a gente tem que manter ali o círculo de competência para quem quiser se informar, Com acompanhar o certeza. programa Folha. Então vamos aproveitar esse momento, antes de a gente partir para o bloco final. Para quem está entrando no running agora e tava dentro de um silo, dentro de um sarcófago, sei lá onde, não sabe, o programa Fôlego tá no YouTube. E aonde mais consegue acompanhar seu trabalho, Gustavo? No Instagram, né, @RunGustavoRun, que ali eu coloco muito da minha vida pessoal também, mas tem muito conteúdo técnico de tênis também. No @Programa Fôlego dentro do Instagram também. E só, graças a Deus, tá ótimo. Tá Mais do que ótimo. isso, não tem. Boa, Chega, boa. né? E lá, além de conteúdo, tem cupom, dá para comprar tênis por link por lá, tem várias coisas interessantes. Cara, hoje em dia, o @Programa Fôlego, ele é basicamente uma plataforma de descontos. Legal. Então, o que a gente fez, eu coloco no meu @RunGustavoRun no Instagram os conteúdos mais técnicos. Só quando eu tenho que falar de algum produto, de algum tênis ou de alguma Boa. coisa nova que está acontecendo, eu falo no meu. E o @Programa Fôlego, ele virou uma plataforma de links e cupons e de ofertas. Eu tenho também as nossas plataformas no Telegram, tem o grupo do Programa Fôlego no Telegram, que hoje tem quase 30 mil pessoas inscritas lá, é só oferta o dia inteiro. Então, assim, é Uhum. óbvio, as pessoas querem entender sobre o produto, mas elas querem também ter acesso à melhor compra, né? Claro, com Porque certeza. hoje em dia um tênis valor cheio custa R$ 1.500, mas é muito comum você achar promoções que façam esse produto cair pela metade do preço. Mas a pessoa tem que estar conectada, tem que estar ali no grupo do Na Telegram hora. todo dia vendo as ofertas, porque elas aparecem, mas elas são raras. Então a gente tem nosso grupo do Telegram também, que é só oferta daí. Muito bom. Uhum. Bom, e aí, gente, para quem tá ouvindo esse podcast, tá acompanhando pelo Spotify, não se esqueça de seguir. Não se esqueça de avaliar o podcast. Se você tá vendo no YouTube, se inscreva no canal. Lembrando que a gente tem muito mais ouvintes do que inscritos. Então inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda a gente pra caramba. Para quem ainda não acompanha a gente no Instagram, lá a gente tem conteúdos que vão além desse podcast. A gente tem 2 reels semanais sobre conteúdos de corrida. Não falamos sobre tênis, falamos sobre treinamento, falamos sobre dicas, falamos sobre outras coisas. E é claro, gente, para aquelas pessoas que realmente gostam, nossos ouvintes aí mais assíduos, a gente tem o nosso Apoia-se. Então, se não for fazer falta para você
considere se tornar apoiador para esse projeto completamente independente que a gente custeia aqui com o nosso trabalho como médico e como treinador de corrida e que ocupa cada vez mais tempo das nossas vidas. Lembrando que a gente está na nossa campanha Salve o Quilômetro 41, estamos prestes a completar 2 anos, então estamos aí em busca de alcançar a nossa meta lá no Apoia-se para que este programa nunca acabe, para que a gente continue sempre tendo o podcast Quilômetro 41. Então, É isso aí. Fala aí, Murilo. Não, vamos para um próximo bloco, né, André e Gustavo? Vamos falar um pouquinho. Ó, Gustavo, lá no começo você falou que atualmente você tem um modelo de trabalho que você gosta muito, né? Você trabalha de casa, você consegue organizar ali os seus horários, etc, né? E também me identifico parcialmente com essa realidade, porque cada vez mais eu ainda atendo presencialmente, mas tenho minha assessoria de corrida que é 100% online, crio aqui conteúdo com o André no quilômetro 41, e esse trabalhar em casa também traz muitos desafios, né? Então eu queria entender um pouquinho melhor como que o Gustavo faz para organizar a sua rotina, criação de vídeos, de conteúdos, de pautas, de, como você falou, né, esse contato com as marcas, de estudos sobre os produtos, como que você concilia isso com sua vida pessoal, familiar, né? Se não me engano, você é pai também, então como que você consegue organizar todos esses âmbitos, essas caixinhas ali no seu dia a dia? É o malabarismo, né, cara? Esse é o malabarismo de todo dia. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, meus filhos são... Meu filho mais velho tem 24 anos já, é grande, já mora sozinho, já formado. Minha filha do meio mora no Canadá hoje, está fazendo intercâmbio. E a minha mais nova mora em Jundiaí com a mãe e eu moro em BH. Eu trabalho de casa, o meu treino ele é parte do meu trabalho. Eu preciso treinar para desenvolver conteúdo, então eu preciso, no meu treino, eu estou testando produto, eu Com estou certeza. falando sobre treino, eu estou falando sobre corrida, então para mim o treino é importantíssimo. Eu treino sempre de manhã. Eu viajo muito, cara, muito. Então, assim, semana sim, semana não, eu estou em algum lugar diferente, seja para uma cobertura de prova, ou seja para um evento, seja para um lançamento de alguma coisa, eu estou sempre viajando. Então, a minha rotina é uma rotina bem difícil, cara, porque eu acabo tendo 3 dias da semana para gravar, né? Então, eu acabo tendo um horário reduzido por causa das viagens, né? Agora, em janeiro, eu vou para o Aconcagua, eu vou ficar 20 dias na montanha, cara. Então, eu vou Caramba. ter que deixar Bacana. basicamente os vídeos do mês inteiro prontos, Programados. programados antes, porque senão o canal fica sem vídeo no ar. Então, eu vou produzir tudo isso até o começo de janeiro. Dia 8 eu viajo para Concagua, fico lá até o dia 25 de janeiro. Então, Vai essas ser no doideiras que final de ano emocionante. vai ser um final de ano emocionante. No final de ano ainda vou passar o Réveillon na Bahia. Tô de férias também, cara. Então, eu vou passar o Réveillon na Bahia, volto, fico 3 dias aqui. Nesses 3 dias eu vou gravar os vídeos do mês inteiro. Todos os testamos, todos os comparativos, e vou pro Aconcagua e vou ficar sem sinal de celular 15 dias lá, sem me comunicar com ninguém. Instagram parado. Tô até nervoso, tá me dando até um chilique de, de Mas acho nervoso. que até é Sabe? bom para dar uma, né, uma desconectada, Cara, assim. eu não tenho como é que chama? Eu não tenho essa, eu não consigo pensar desse jeito, não. Eu já tô aflito que não vou conseguir falar com ninguém, que eu não vou conseguir fazer Aham. um stories, cara. Porque a minha vida é tão conectada, cara. Eu tô conectado tanto o tempo inteiro, Uhum. e essa conexão não é só com o trabalho, mas assim, ela entra pelo trabalho e vai pro Instagram. Então eu tô o dia inteiro no Instagram. O Instagram para mim é trabalho, é grana. Então eu preciso Uhum. estar o tempo inteiro ali. O fato de eu ter que ficar o mês inteiro sem entrar no Instagram, sem conversar com ninguém, e gente querendo falar comigo e não conseguindo, eu já tô sem dormir por causa disso, velho. Mas É um faz desafio, né? parte. Ô, Gustavo, e dentro dessa coisa toda tem o Gustavo atleta, né? Quantas, que assim, a gente deixou pro final, mas quantas maratonas você tem aí na carreira? Só para as pessoas terem uma É, dimensão. 122 maratonas em 15 anos, né? A primeira foi em 2010. Eu Só fiz 122. 122, a última foi foi na Chapada Diamantina, de trail, e a última foi lá no Polo Norte, na Groenlândia, Exato. que foi Tem até maratona no Polo Norte, cara. Então, assim,
Dá uma Cara, média de 8 por ano, é bastante coisa. Mas no começo, os primeiros 4 anos, eu fiz. Eu era um corredor normal, fazia 3 por ano. Teve Uhum. ano que eu fiz 18 maratonas no Caramba. ano. E, Maratona e ultra, né? Que eu conto tudo exato. maratona, mas é As maratona e ultra. ultras. E como é que é, cara? Como é que foi sua vida? Eu sei que agora, infelizmente, você tá lesionado aí. Você treina regrado? Como é que é? Você tem um treinador? Ou você treina da cabeça? Como é que é essa organização pra Faz conseguir um fazer tanta fortalecimento. prova, cara? Que é loucura, é muita coisa. É muita coisa. O fato de fazer tanta coisa assim me obrigou a fazer fortalecimento. Eu faço fortalecimento há muitos anos. Eu não tenho cartilagem no joelho, mas minha condromalácia é grau 4, mas eu não sinto nada de dor porque eu sou forte, cara. Eu sempre fiz fortalecimento, sempre. Uhum. Fortalecimento é fundamental para o corredor, fundamental, assim. Então, Uhum. eu nunca tive lesões de corredor, nunca tive banda de tibial, nunca tive fascite plantar, nunca tive nada disso, nada, correndo esse volume todo. Isso se deve ao fortalecimento. E a minha lesão que eu tô hoje, ela não tem nada a ver com corrida, cara. Eu tenho certeza que é alguma pinçada lombar, de hérnia, alguma coisa assim, Uhum. coisa mais da idade do que Da corrida. do que da corrida. Eu vou descobrir isso em janeiro só. Mas, cara, eu tive muito poucas lesões para o volume de Não, corrida realmente. que eu tenho, e isso se deve muito ao fortalecimento, cara. Muito bom. E você treina quantas vezes por semana? Eu treino todo dia, mas eu não treino corrida todo dia. Uhum. Corrida eu treino de 3 a 4 vezes por semana. Uhum. Mas musculação e fortalecimento eu treino todo dia. Todo dia. Alguma coisa Legal. eu faço todo dia. E você tem um Caramba, treinador, fortalecimento Gustavo? todo dia. Todo dia. Que meu fortalecimento entra musculação, entra membros superiores, entra tudo, né? Eu divido por grupos e todo dia eu treino. Todo dia eu Entendi. não consigo ficar sem fazer nada no dia. Me dá nervoso, eu fico aflito. Eu tenho treinador, o Kiko Tony é meu treinador, ele que monta minhas planilhas e com foco nas provas do ano, né? Então, pro ano que vem, ele tem umas buchas para resolver, porque eu vou fazer minha primeira 100 milhas Caramba. em agosto, lá em Chamonix. E então Pô, ele já esse tá vai ser montando legal de ver, hein? Vai ser louco demais, cara. Vai ser Chamonix é a Copa do Mundo da corrida de Total. montanha e eu vou fazer a primeira vez que eu vou fazer o TMB completo, né? 170 quilômetros. Caramba, Pra quem não incrível. conhece, você vai circundar o Mont Blanc ali, vai passar pela Suíça, França e Itália. Itália. É. Deve ser feio, né? Cara, eu acho a prova mais linda do mundo. É, com certeza. Você larga de Chamonix, que é na França, né? Aham. Dá a volta, passa pela Itália, passa pela Suíça, volta para a França, inteirinho na base do Mont Blanc. É espetacular, são 171 quilômetros e com 10.500 de desnível positivo. Quanto tempo Tá. pra fazer tudo isso? Cara, o tempo de corte, o limite são 46 horas, mas eu tô querendo fazer na casa de 40. Se eu fizer na casa de 40, eu tô muito feliz, assim. É, eu não quero performance, eu quero terminar sem dor, É que também sem. quanto mais lento você vai, É, mais tempo você fica na trilha, né? Aí bate sono, outras coisas que são puxadas. é, exatamente. Quando eu fiz o CCC, que são 100K, que aí não pega, que você larga da Itália, passa na Suíça e chega na França, não é a volta completa, né? Eu demorei 25 horas para fazer os 100K. Então, na minha estimativa aí, eu vou demorar 40 horas. Se eu fizer isso aí, tá bom. Bom demais. E Bom, aí, em linha com esse ponto, Gustavo, eu queria fazer uma pergunta final, depois acho que o Murilo tem alguma outra coisa. Depois a gente tem um bate-bola aqui, mas dentro desse bloco, assim, eu vejo que, me perdoe se eu estiver errado, você é um cara inquieto, assim, né? Me identifico um pouco. Então você já testou de tudo, tá sempre inquieto no bom sentido, né? No sentido de que quer se desafiar. A corrida ainda te desafia? Você ainda, depois para correr a maratona 123, você ainda sente o Uhum. frio na barriga lá da primeira, da segunda? Como é que tá essa relação? Cara, a minha conexão com a corrida hoje ela é muito mais da corrida de montanha do que da corrida de asfalto, né, em primeiro lugar, Uhum, porque ali estão os desafios que eu ainda não conquistei, né, cara? legal. No asfalto, o asfalto, ele é a distância máxima, é a maratona, né? Então, o grande desafio da minha vida foi fazer meu Qualify para Boston. Eu demorei 10 anos para conseguir isso.
quando eu consegui fazer a maratona de Boston com o Qualify, eu acho que eu tipo, encerrei um ciclo ali, Sim. que para mim foi importantíssimo. E hoje, cara, dentro da corrida de asfalto, eu tenho dois objetivos, cara, que é correr Cape Town e correr Xangai e terminar a nona Major e pegar a minha mandala nova. É Uhum. isso que eu penso. Caramba, agora Mas são dentro 9. assim, eu não tenho ambição de fazer sub 3, eu não tenho ambição de ser mais rápido do que eu já fui. Eu vou fazer 50 anos ano que vem, então para mim estou satisfeito com o que eu fiz e com o que eu Uhum. faço hoje dentro da corrida. Então meus objetivos estão na trilha, cara. Na trilha eu consigo me desafiar a provas que eu ainda não fui, a provas com distância diferente também. E a prova de montanha, cara, cada prova é uma prova diferente, Com certeza. é um desnível diferente, é um visual diferente. Então eu estou muito mais conectado com o asfalto em termos de desafios, com a Com a trilha trilha. em termos de desafios pessoais, do Uhum. que com o asfalto, entendeu? Isso é um processo natural, né? Muita gente segue esse caminho, né? Resolve o Esse curso, né? asfalto e aí, conforme a idade vai passando, vai pra trilha. Com certeza eu não Vai pro digo, mas eu triatlon suspeito também, é que vai normal. acontecer a mesma coisa comigo. Triatlon, tô fora. Mas trilha eu acho Uhum. muito interessante. Uhum, muito Vai lá, bom. Murilo. Gustavo, fala um pouquinho sobre o seu livro, Em Busca da Maratona Perfeita. Se eu não me engano, lá você fala sobre a sua experiência nas suas 70 primeiras maratonas. Me corrija se eu estiver errado. Conta um Isso. pouco mais aí sobre o seu livro pra gente. Cara, o livro ele é um apanhado das 70 primeiras maratonas, no ponto de vista de histórias de bastidores de cada uma delas, né? Eu conto muito sobre o nascimento do canal, sobre como o canal foi crescendo junto com o número de provas também. Então, cada maratona é um capítulo, então Uhum, a pessoa consegue ler o capítulo e depois ir lá no YouTube ver o vídeo dessa uhum, cobertura, o que é super legal, a grande maioria das pessoas faz isso. Tanto legal. que no próximo eu já pensei em botar um QR Code ali na página do livro para o cara ir direto para o Legal, YouTube. Legal. legal, boa ideia. É. Mas, Uhum, cara, é isso. O livro ele é um apanhado das primeiras 70 maratonas, vai até a Maratona de Berlim em 2018. uhum, E o livro 2 que ainda está longe de acabar, ele começa da Maratona de 71, que é o primeiro capítulo do Projeto Boston. Então, ali vem um capítulo muito importante do programa Fôlego, da minha vida, e vai estar no livro 2. Mas o livro 1 é legal pra caramba, eu adoro o resultado desse livro, cara, porque uhum, ele traz as pessoas pro canal, ele traz gente que não tem nada, que nunca viram o programa Fôlego, o cara Uhum, lê sobre, o cara é corredor, ele lê o livro, ele fala, pô, que legal, vou assistir esse canal. Então é legal pra caramba pra mim, uhum. e é a minha única experiência como escritor, né, cara, era um sonho que eu tinha de escrever um livro, né? Eu sempre escrevi como jornalista, mas foi a realização de um sonho para um sonho do jornalismo, escrever esse livro. Que bacana. legal Qual foi o demais. ano de publicação? Eu publiquei 2020? ele em 2021, não, 20, foi no meio da pandemia, né? Tá. Já tem 5 anos, cara, que eu tô protelando dois, mas não dá tempo, cara, eu não tenho tempo de escrever, cara. Eu escrevi Muita esse coisa. livro porque veio a pandemia, eu não conseguia viajar, não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu vou escrever um livro. Aí eu escrevi. Escrevi esse livro em 3 meses, cara. Caramba. Boa. Agora, o dois, como tem muita coisa para fazer, ele fica sempre no segundo plano aqui. Complicado, é Normal. difícil mesmo, né? Hoje em dia é você ter o foco pra parar pra escrever, né? Só com a pandemia mesmo. Cara, e o lance, cara, é que o meu processo de escrever, ele envolve reassistir os vídeos, né? Então, assim, porque, cara, o próximo livro eu vou tratar das outras maratonas, né? Eu tô com 122. Então, tem mais 52 maratonas aí que tem que ter. E aí, para eu lembrar de tudo, eu tenho tudo em vídeo, né? E Uhum, não Uhum. só os vídeos que foram pro ar, mas eu tenho os vídeos que não foram pro ar. Então, eu sim. tenho que reassistir tudo. É muita coisa. Mas é Horas legal e pra horas de caralho. conteúdo. É um puta processo massa, cara. É uma terapia, assim, pra mim. Só que demora, entendeu? Então, Uhum. vamos ver como vai ser. Mas eu queria, em 2026, queria lançar esse volume 2 aí. Bom demais. Estamos Muito aguardando bom. ansiosamente. Porra, Com valeu. certeza. E aí, André, vamos para as Bora. perguntas rápidas aqui? Maravilha. Então, bate-bola, hein, Gustavo? Umas perguntas aqui que eu fui escrevendo ao longo da nossa gravação aqui, do nosso episódio. Primeira delas, curiosidade. Você falou que você é um cara pesado, você tem 84 quilos, né? Para um corredor isso é pesado, né? Claro. Mas
quanto você tem de altura? Você poderia ter 2,10 m, mas quanto você tem de altura pra gente Não, eu entender tenho esse biotipo? 1,77 eu tenho. 1,77, 34 quilos. E aí a próxima pergunta era a idade. Idade está com 49, então você falou que vai fazer 49. 50. Legal. Agora uma pergunta polêmica, hein? Não sei nem se você pode responder, mas qual tênis você usa atualmente com mais frequência? Eu sei que você está toda hora testando calçados, mas você tem um calçado, um tênis ali meio preferido, ou de repente uma linha de calçados, uma marca que foi te acompanhando ao longo ali dos anos como corredor, ou isso realmente varia muito e você sempre está testando e não tem uma preferência? Não, eu não tenho uma preferência de marca. Eu tenho Uhum, o ano passado eu tive um tênis queridinho meu, que eu usei bastante em tênis, que foi o Deviate Elite da Puma. Eu usei uhum, muito esse tênis porque eu tinha desafios pessoais dentro do asfalto, queria fazer uma maratona boa e eu usei esse tênis no meu treinamento. Eu gosto muito desse tênis. Mas assim, não uhum, tenho marca especial, não tenho. Ele não é o meu. Tem dia que eu acordo e quero correr de Alphafly. Tem dia que eu uhum, acordo e quero correr de Adios Pro. E, uhum, cara, é assim. Eu tenho um armarinho aqui que deve ter, sei lá, uns 20 pares de tênis, que uhum, são os tênis que eu não posso mandar para o leilão, porque eles são importantes na construção de um potencial próximo review. Esses uhum. tênis eu estou sempre usando, então cada dia eu vou com um para o treino. Mas nada, não tenho nada de queridinho do coração. Legal. A próxima pergunta era quantos calçados de tênis você tem em casa? Acho que isso é Ah, cara. Entre teste e meu e de trilha, aqui cada tem uns 150 par de tênis. Sim. É Boa. muita coisa. E muita coisa. E agora uma próxima pergunta, que eu acho que eu fui meio injusto aqui na pergunta, que é o seguinte, qual a maratona mais incrível, que mais te marcou? Mas eu vou deixar você responder três, porque eu acho que para quem tem 122 ali, 122, né? Ou 123, 122, 122. 122 no currículo, eu acho que citar só uma é meio injusto. Então, as três maratonas mais incríveis, e aí se você puder citar o motivo pelo qual essas maratonas são tão incríveis assim. Acho que Nova York ela é incrível, muito incrível. Foi a minha Uhum, primeira, foi a minha 30ª, foi a minha 60 e foi a minha 99. Então uhum, eu já fui 6 vezes para Nova York no total. Eu uhum, acho a energia de Nova York, eu acho ela muito especial, assim. E como ela fez muito parte da minha vida, ela é especial pra cacete, assim, para mim. é, Boston foi a busca da maratona perfeita foi por Boston. Então a uhum, maratona perfeita da minha vida é a maratona de Boston. Não que eu tenha performado de forma perfeita, mas assim, ela demorou 10 anos para conseguir estar lá, então eu acho que é o grande momento, é o momento mais alto da minha carreira como atleta amador, né? uhum. É a maratona de Boston. Aí não sei, cara, eu gostei muito de correr a maratona de Sydney esse ano, cara. Eu achei uma maratona muito legal mesmo, porque Boa. Sydney é uma cidade incrível, cara. Se eu fosse escolher uma cidade no mundo, para falar assim, qual é a cidade mais legal do mundo, para mim é Sydney. Uhum. Então, puta, correr lá foi assim, caralho, assim, adorei, adorei. São três É. maratonas bem especiais aí que vale a pena a galera ficar de olho. Bom Boa, demais. legal. Todas majors, Uma então. pergunta. Todas É, major. todas majors, todas majors. Todas as E majors. uma pergunta extra que eu acabei de criar aqui. Você tem ideia de quantos países você já foi por conta da corrida? Não necessariamente para maratona, mas pode ser uma ultra, pode ser uma corrida de trail. Quantos países você já visitou por causa da corrida? 53, estamos com 53. Esse ano eu 53. visitei a Dinamarca, que eu não. Eu estava com 52, aí eu visitei a Dinamarca e a Groenlândia, que são um país só. A Aham, Groenlândia é parte da Dinamarca. E aí bati uhum. 53. Que Caramba, legal. Ano cara. que vem eu vou, Caramba, ano que vem eu vou para a China, vão ser 54. Não conheço a China também. 54. Olha o Que impacto que a bacana. corrida teve também nesse ponto, né, cara? Quanta experiência Uhum, incrível, né, cara, que você viveu. Acho que isso também é um pouco do hype da corrida. Tem isso. Eu entendo que as pessoas estão usando a corrida cada vez mais para, como você falou, né? Não é o objetivo principal, é para você usar como desculpa para viajar, para conhecer lugares novos, conhecer pessoas diferentes, enfim. uhum. Ela tem esse potencial, né, cara? Acho que as pessoas olham para isso, né? Identificam nisso. No meu caso, virou meu trabalho, né? Também. Então, tipo, eu acho que quando um médico olha para trás a sua carreira,
de médico, se um engenheiro olha para trás da sua carreira na engenharia, eu vou olhar para trás da minha carreira na corrida, apesar de não ser um atleta, né? Uhum. Apesar de ser um criador de conteúdo. Então, a corrida que proporcionou tudo isso para mim, com certeza. Muito bom, muito legal. E agora o oposto, Gustavo, eu tinha falado maratonas, então vamos ficar nas maratonas. 3 maratonas ali que você, por algum motivo, de repente foi uma experiência traumática ou você teve algum problema durante a prova, no dia anterior teve um piriri, uma dor de barriga, ou quase desistiu, ou de repente desistiu de alguma maratona. 3 pontos críticos ali na sua trajetória como corredor. Teve algumas provas Uhum. que deram tudo errado, né? Sempre tem. Eu fiz uma ultra na Austrália uma vez que eu não fui no congresso técnico, e aí Uhum. a largada estava para 6 da manhã, e no congresso técnico eles mudaram para as 2 da tarde. Eu não fui no congresso técnico, eu cheguei para largar às 5 da manhã. E aí a Ah, largada era só às 2 da tarde, eu fiquei lá de pé 7 horas esperando largar. Meu Foi horrível essa Deus. prova. Foi horrível. Tipo, quando eu larguei já estava acabado. Já. Tem Fez. nossa. algumas. Mas fiz, terminei. Tem que entregar, né, cara? Uhum. Não pode Foi abandonar. até lá, né? Foi até lá. Até lá. E eu tava hospedado há 2 horas, então não tinha como, vou voltar pro hotel para depois voltar para Não. cá. Não teve Nossa, jeito, tive cara. que ficar lá. Terrível. Mas teve vários, cara. Porra, esse ano eu adorei correr a maratona de Seul, uma maratona incrível, mas, cara, eu fiquei 2 horas na chuva esperando largar também. Tem vários perrengues Olha só. que a gente Uhum. passa e que Uhum. fazem parte, né, cara? Mas assim, mas de maratona ruim, assim, que eu falo assim, essa maratona eu não correria de novo, não tem, sabia? Cara, eu Legal. sempre acho que a experiência final é positiva de você Uhum. correr uma maratona, cara. Você sempre ganha, você sempre Uhum. ganha com o processo, sabe? Não Com tem uma que eu certeza. falo assim, pô, tem várias que eu não correria de novo, mas eu nem vou falar pra galera não marcar, não. Tem que ir, vai, corre todas que tiver que. Vai e tem a sua É, própria experiência, né? É legal. exatamente. Você já correu Dubai já, Gustavo? Não, cara. Ela é no Dizem que é uma começo prova de. gigantesca, né? Que tem não sei quantos mil inscritos, mais de 100 mil inscritos, não só na maratona, mas 5, 10, É, 21, 42, ela é gigantesca, né? ela é gigantesca, mas é gigantesca nas outras instâncias, né? Igual Roma. Roma Uhum. também tem isso. Roma, Uhum. ela tem, sei lá, 30 mil na maratona e tem mais 80 mil na prova de cinco Caraca. k que tem junto. Então aí vira uma maratona Uhum. para 130 mil pessoas. Mas Dubai nunca fui por causa da época, cara. É no começo de janeiro. Uhum. E é uma época que normalmente eu tô de férias. Mas eu Uhum. tenho curiosidade, cara. Dubai é quente pra caramba, né? Eu já estive lá, mas para correr lá deve ser Deve ser osso, difícil. mano. É. Deve ser Uhum. Com difícil. certeza. Próxima prova, Gustavo. Qual a sua próxima prova? É, cara, meu próximo desafio é escalar o Aconcagua, né? Meu foco tá nisso aí agora. Então, vai ser uma experiência nova, totalmente diferente para mim, totalmente Quando doido. vai ser? Eu vou dia 8 de janeiro, Ah, 8 com de janeiro, expectativa pronto. de cume no dia 14. Tá, beleza. Então, vamos ver, Bom demais. vou E gerar vai ser um vai conteúdo. tá no programa Fôlego. Vai estar, cara, vai ser uma série com Boa. 4 vídeos Legal e a demais. gente vai mostrar tudo, a história do Aconcagua, das primeiras ascensões, vou contar todas as histórias lá. E Espetacular. prova, cara, no ano que vem eu tenho a minha primeira prova mesmo, acho que é em março, cara, que eu vou fazer a Ultra Trail do Caparaó, são 55 quilômetros lá no Pico da Bandeira. Uhum. Essa prova já tá no meu calendário aqui. Mas antes disso eu vou treinar, velho. Treinar, preciso treinar, preciso voltar, preciso perder essa dor que tá aqui, preciso resolver minha vida antes de me enfiar em Uhum. prova. Boa, legal. Bom demais. E, Gustavo, agora sobre o canal, já teve algum período crítico no canal, algum momento em que, de repente, você pensou em desistir dessa trajetória de criador de conteúdo? Até uma pergunta para inspirar eu e o André aí, né, para a gente continuar firme e forte ali no nosso projeto. Já teve algum momento assim ou não? Você sempre foi muito certeiro ali no que você queria e em seguir em frente? Eu nunca pensei em desistir, cara, nunca. Mesmo nos piores momentos, assim, tive muitos momentos. No começo, cara, que a gente não sabia o que ia ser, né? Dava trabalho pra caramba e não tinha reconhecimento, não tinha viewer, não tinha gente assistindo, não tinha nada, era muito ruim. Uhum. E eu nunca pensei em desistir. Eu sempre acreditei que a coisa ia dar certo, que ia funcionar. E eu acho que, Bacana. cara, quando você faz algo que você ama, eu amo o que eu faço, amo, cara. Eu sou apaixonado
fazer o que eu faço, cara, de viajar, contar essas histórias, de conhecer, de aprender sobre o universo do tênis, aprender sobre o universo da corrida. Eu sou apaixonado por isso. Então, quando você ama o que você faz, não dá para pensar em desistir, cara. Uhum. É um negócio que é deixar de amar para fazer isso. Tem que deixar de amar. Eu não consigo deixar de amar isso. Legal, Muito bom. muito bom. E as duas últimas perguntas. Curiosidade a ver com corrida, né? Mas também com o seu lado ali da gastronomia, você é chefe de cozinha também, já teve negócios nesse ramo. O que um chefe de cozinha formado pela Cordon Bleu come antes de uma maratona à noite? É o famoso macarrão feito por ele mesmo? Como que é É. isso? Eu não tenho essa história do macarrão, não, cara. Eu gosto de comer carne, velho. Eu como um bife grande, assim, antes de prova. Eu como macarrão também, mas, cara, se não tiver carne, para mim falta energia na prova no dia seguinte. É muito louco isso. Tá. E Hum. todas as vezes que eu fui para uma maratona sem comer carne na véspera, quando eu chego no quilômetro 30, 32, eu sinto vontade de comer carne no meio da prova. É muito Hum. louco isso. Olha Mas esse só. é como o meu organismo reage, sabe? Eu tenho uma Hum. alimentação que tem muita proteína. Hum. Então, eu preciso de proteína para correr, cara. Então, é carne. Interessante. Eu mando bife, velho. Muito bom. E qual o seu prato favorito? Se fosse o último prato da vida. Ai, puta. O meu prato favorito é bife de fígado acebolado com batata frita e arroz. Olha Bom, hein? só, Bom, inusitado também esse. gosto. Legal. Eu moro em BH, cara. Aqui é o fígado com jiló, velho. Eu mudei pra cá por causa do fígado. Muito Muito bom. bom. Legal. Valeu, Gustavo. Gustavo, muito obrigado, cara. Espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente. Foi um prazer enorme receber você aqui. Esperamos, quem sabe no futuro, você uma segunda participação. Vai ser um baita de um prazer. Obrigado de novo pela disponibilidade. No meio dessa correria toda aí que você descreveu ao longo do episódio, arranjar aí, pô, quase 1h30 aí de gravação com a gente. Pô, muito obrigado mesmo, cara. Valeu e parabéns pelo seu trabalho. Eu sou fã número 1. Vou continuar acompanhando e já tô ansioso para ver o pico lá do Aconcagua. Então estamos na torcida, cara. Valeu É, mesmo. é isso. Obrigado, André. Obrigado, Murilo. Obrigado pela oportunidade, cara. Para mim foi super legal, me diverti pra caramba. É muito legal relembrar histórias, né, cara? Então, eu que te agradeço. Agradeço aí a chance de poder contar um pouquinho mais da história do fôlego. Espero que as pessoas que assistam tenham curtido também. E tô à disposição. Precisando de mim, é só chamar. Maravilha. Valeu. Obrigado, Gustavo. Meu agradecimento também pela sua participação. Foi um episódio incrível. A gente com certeza se inspirou muito, vai se inspirar muito aí nas suas histórias, dos nossos ouvintes também. E obrigado por compartilhar tanta coisa legal com a gente. Valeu, Gustavo. Valeu, André. Bom demais. Valeu, gente. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu.